E Rui, se há uma semana te perguntassem que o Sporting, se acreditavas que o Sporting ia ser campeão de inverno, provavelmente a tua resposta seria negativa. Não. Eu acho que ninguém, tirando naturalmente aquilo que são as convicções, as expectativas de quem mexe na panela, e estamos a falar do treinador, e estamos a falar das pessoas, da estrutura do futebol, do Sporting, etc., que têm sempre a esperança e a expectativa de poderem fazer o melhor possível, mesmo perante adversários muito mais cotados, como é o caso do Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que o Sporting ganhou, e na minha perspectiva ganhou muito bem, e aquela vitória foi a vitória da inteligência de Kaiser, e foi a vitória da coragem. Vitória da inteligência e da coragem, porque a inteligência relativamente à planificação, à estratégia de Kaiser, a anular o Futebol Clube do Porto, já o tinha feito em Alvalade, volta a fazer segunda vez, e daí perceber a incomodidade do próprio Sérgio Conceição, porque jogar duas vezes com o Sporting, não conseguir ganhar e termos todos a sensação que Kaiser ganha a Sérgio Conceição, que o Sporting, equipa menos apetrechada, ganha a equipa mais apetrechada no segundo jogo, apesar de ter sido através das grandes penalidades. Estamos a falar 2 empates nos 90 minutos, mas em todo o caso, face à diferença de potencial, de capacidade de resposta, evidentemente nós estamos a falar de um êxito do Sporting. E, portanto, o Kaiser anulou o Sérgio Conceição. Anulou o Sérgio Conceição. E vai no sentido desta pergunta também dos nossos telespectadores. Marcelo Kaiser mostrou perceber em pouco tempo o que é o futebol português e como joga o Futebol Clube do Porto, Rui. Nenhuma dúvida. Eu acho que eu acho que o próprio Futebol Clube do Porto e o próprio Sérgio Conceição ficaram surpreendidos face à forma como o Sporting e Marcelo Kaiser prepararam o jogo e colocaram, digamos, essa estratégia sobre os relevados nos dois jogos. Porque Kaiser não fez aquilo que Sérgio Conceição queria. Portanto, o que o Porto esperava para assumir... Conceição, nas duas conferências de imprensa antes dos 2 jogos, quer da Alvalade, quer desta Taça da Liga, convidou claramente Kaiser. Aliás, última foi da dança e dos pés de chumbo. Exatamente. E, portanto, Kaiser não caiu na armadilha, não caiu na esparrela. Portanto, foi inteligente. E este jogo foi um jogo complicado para o Sporting, porque foi o jogo dos narizes quebrados, não é? E o Sporting, que não tem um plantel amplo, teve 2 situações complicadas para gerir, o André Pinto e o Petrovic, e a equipa teve uma coragem extraordinária. E, portanto, a raça, neste caso a raça do Leão, foi muito importante, e tu repara, isto também faz parte da história do futebol, quando não há tantos argumentos do ponto de vista, enfim, do talento, do apetrechamento dos plantéis, muitas vezes a capacidade de luta, a capacidade de sofrimento, e repara, na primeira parte o Sporting correu muito atrás da bola e correu muito atrás do Futebol Clube do Porto, no sentido de tentar anular a capacidade construtiva e criativa do Futebol Clube do Porto. Correu tanto e desgastou-se tanto, mas com uma exibição que eu penso que foi muito positiva nessa primeira parte, que depois acabou por ceder um bocadinho no segundo tempo. Tinha tido também 2 dias de descanso apenas. Não é? Exato, e portanto mais um fator que concorreu também por uma certa exaustão do ponto de vista físico, foi clara num determinado momento da segunda parte, mas o Sporting, é verdade que há aquele lance da grande penalidade, e nessa altura já ninguém estava a fazer contas a uma possível recuperação do Sporting, mas aconteceu a grande penalidade, e o que nós vimos na parte final foi um Sporting ativo, um Sporting à procura e que teve uma das melhores oportunidades, se não a melhor oportunidade do jogo, quando o Rafinha atirou ao lado. E, portanto, eu acho que é preciso saudar este Sporting, e pronto, eu queria claramente dizer que acho que, ao contrário do que ouvi o Sérgio Conceição, teve muito este discurso de que foi injusto, de que o Porto foi a melhor equipa. Eu não estou... O Porto teve alguns momentos de superioridade, nomeadamente
na segunda parte, durante vários momentos da segunda parte, mas globalmente, do ponto de vista dos equilíbrios, do ponto de vista da realização técnico-tática, acho que Kaiser foi melhor que Sérgio Conceição, acho que o Sporting acabou de ser melhor que o Futebol Clube do Porto e, portanto, eu acho que este troféu assenta muito bem ao Sporting. Rui, acabou por ser um pós-jogo de contrastes. Já lá vamos à questão do fair play e de Sérgio Conceição e a retirada dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Vimos também Frederico Varandas, por exemplo, a assistir um adepto nas bancadas. E nesse sentido, João, é um pós-jogo de contrastes. Era isso que eu queria dizer, que é, toda a gente já percebeu que até face ao contraste que se marca ou que se marcou relativamente ao Sporting anterior a Frederico Varandas, que este presidente do Sporting tem feito tudo para marcar uma diferença clara do ponto de vista dos comportamentos, do ponto de vista daquilo que é o seu discurso. Um discurso que não é incendiário, um discurso que aqui e ali não deixa de, enfim, fazer alguma crítica aos adversários quando acha que é necessário, mas faz isso de uma forma muito cirúrgica. Isto para utilizar uma linguagem médica. E eu acho que esse comportamento está correto. E esse comportamento é exemplar. O que ele fez quando assistiu um adepto, que rezam as crónicas, ele nem sabia de que clube é que era, tem a ver com o perfil das pessoas. Quer dizer, se as pessoas têm princípios, se as pessoas têm informação, projetam isso nas suas vidas. E às vezes os presidentes projetam exatamente aquilo que são. E quando não há ou princípios ou a defesa de determinados valores, fica mais difícil haver a projeção desses valores. No caso de Frederico Varandas, parece-me claríssimo que ele está a marcar uma diferença relativamente ao dirigismo desportivo, pela positiva. E, portanto, nós não sabemos quando se somarem as derrotas, se Frederico Varandas se vai transformar num dirigente talibã, entre aspas, que é algo que tem caracterizado um bocadinho a postura dos presidentes no futebol em Portugal durante muitos anos, como nós sabemos. Portanto, eu acho que vai ser interessante acompanhar esta presidência de Frederico Varandas no sentido do tal contraste que ele está a estabelecer.